E a paz do Senhor. Amém? O André e a equipe do louvor louvaram uma canção sobre a bondade do Senhor, né? Nós, mães, vivemos isso, a bondade do Senhor aqui na terra. Né? Eu quero ler um versículo que está em Isaías 61:9, que diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Essa é e será a nossa família, em nome de Jesus. Nenhum dos nossos filhos se perderão, em nome de Jesus. Nós, mulheres, nós temos um ministério único, um ministério só nosso, sublime, que Deus nos concedeu, só nosso, nos dando a capacidade para exercermos esse papel, esse maravilhoso legado de sermos mãe, né? Como a Azul falou aqui, de gerarmos uma criança no nosso ventre, né? Eu, quando estava grávida do Sérgio Tiago, eu lembrava de uma coisa que a minha mãe sempre falava. Ela dizia assim: como é que pode, né? A gente saber que tem uma criança dentro da gente, mas a gente não coloca as mãos e sabe que ela está crescendo ali, né? E a gente não coloca as mãos, não faz nada, e aquela criança está ali. Só Deus, né? Só Deus para formar uma criança no nosso ventre, né? Só o Senhor para dar vida. É só Ele que dá a vida. Só Ele é capaz de dar vida. Agora eu estou lembrando de uma outra coisa que não estava nem aqui na pregação, mas eu vou falar. Teve uma vez, não está nada aqui, mas teve uma vez que um pai virou para mim e disse: pastora, minha filha está grávida. E a filha não era casada. E veio falar para mim que esse filho, o neto, era uma maldição, porque foi gerado fora do casamento. E eu falei para ele assim, eu disse: olha, está errado, mas não fale que o seu neto é uma maldição. Jamais fale isso, que o seu neto é uma maldição. Porque Satanás não é capaz de fazer uma criança. E se essa criança veio, foi permissão, não a permissão. Não, Jesus não queria que fosse daquele jeito, Deus não queria que fosse daquele jeito, de jeito nenhum. Né? Mas só Ele, só Deus é capaz de dar uma vida. Só Deus é capaz de dar uma vida, de formar uma vida dentro do ventre de uma mãe. É só Deus. E aquele pai estava orando para que a filha sofresse um aborto espontâneo. Né? Mas eu disse: não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu conversei muito com ele. E ele, hoje, é o melhor amigo. É o melhor amigo dele. Né? E é a pessoa assim, que ele mais ama, mas é apegado. E ele viu a bondade do Senhor na vida dele. Porque só Deus é capaz de dar uma vida, gente. Só Deus é capaz de dar. E só Deus é capaz de tirar também. Deixa eu voltar para a minha palavra. No livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele define a maternidade como uma colaboração da obra do Criador. E, de certo modo, um sacerdócio, visto que toda mãe é chamada a transmitir não somente a vida física
e a educação para os filhos, mas também a formação moral, ética e espiritual para cada criança. A formação integral que todo ser humano necessita. Sabe, o inculcar da palavra de Deus na vida da criança. Para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole, essa criança vai precisar disso. Essa criança vai precisar dessas informações de dentro da casa dela, vindo dessa mãe e desse pai. Nós mães, somos mais do que nutridora para os nossos filhos. Assim que eles nascem, lógico, eles vão precisar de nós para amamentar, para nutrir, né? Para que venha aquele aconchego, né? Para aconchegá-los. Mas é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso para os nossos filhos. Nós fomos escolhidas por Deus para proteger os nossos filhos. A nossa influência como mãe sobre a vida deles não tem limites. Vocês sabem disso. Quem é mãe sabe disso. Eu sempre pensei e sempre falei para Sérgio, assim, a minha maior preocupação, depois que eu tive o Sérgio Thiago, que foi o primeiro, né, e depois a Carolina, a minha maior preocupação como mãe era o que os meus filhos vão pensar de mim e vão se lembrar de mim. Como mãe, como mulher, essa sempre foi a minha maior preocupação. Assim, eu não costumava fazer nada errado, mas, assim, eu sempre pensava isso antes de fazer qualquer coisa. Qual o exemplo que eu vou deixar para os meus filhos? O que é que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o legado que eu vou deixar para eles? Né? Porque a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Não, eu tenho vontade e vou fazer. Essa é a minha vontade, é a vontade da minha carne, é a vontade do meu corpo, é a vontade da minha mente, é a vontade... Não, nós temos muitas vontades. Mas vai ser bom? Vai ser boa para você, para os seus filhos, principalmente, né, para a sua família? Nós temos muitas vontades, mas eu sempre pensei nisso. E nós temos que proteger os nossos filhos. Nossas crianças precisam de limites, e limites precisam ser falados dentro de casa. Nós, como mãe, precisamos colocar limites. E hoje nós vimos muitas crianças sem limites. Certa vez eu vi uma publicação que dizia que todo homem de caráter e bem-sucedido teve uma mãe que lhe deu muitos nãos e lhe colocou limites. Eu acho que é por aí, sabe? Muitas vezes a gente, mãe, eu quero, não, não é agora. Mãe, eu vou, não, não vai agora. Mãe, eu não, porque não é para você. Mãe, mas o fulano, você não é fulano. Não é assim? Não é assim? Mãe, mas fulano tem. Não, mas... Amém. Glória a Deus, meu irmão. Vem um diácono aqui, por favor. Vê se ele aceita Jesus, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Faz uma oração com ele, chama ele. Então, no livro de Gênesis, diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus planejou a família, deu ao homem e à mulher a condição de gerar filhos. Eva foi a primeira mãe da história. Aqui está dando um reflexo aqui no meu. A primeira mãe de toda a humanidade, de todos os seres humanos. O seu nome significa dar vida, ou mãe de todos que têm vida. Ela veio ao mundo perfeitamente em paz, com o seu Deus e com o seu marido, que era a única outra pessoa no mundo inteiro. Ela vivia no paraíso, possuído de todo prazer. Ela nunca soube o significado de constrangimento, de incompreensão, de mágoa, de estranhamento, de inveja, de amargura, de tristeza, de culpa. Eva nunca sentiu nada disso, nunca teve nada disso. Vocês já pensaram isso? Nada disso Eva sentiu. Até que ela ouviu a voz do seu inimigo, do inimigo de nossas almas. Até que ela começou a duvidar de Deus. Ela fez o que não devia fazer. Ela comeu da única árvore que não podia comer. Tudo estava ali para ela. Ela podia comer de todas as outras árvores, mas ela deu ouvido ao inimigo de sua alma, né? E ali, ela e seu marido foram banidos da presença do Senhor. E deu à luz com dores. E até hoje, nós, mães, damos à luz com dores. Porque Eva ouviu a voz do inimigo. Mas Eva também não foi perfeita. Eva tinha Deus ali do seu lado. Eva ouvia a voz do seu Criador. E certamente Deus orientava Eva, assim como Deus nos orienta, como ser mãe. Até hoje Deus nos orienta, nós temos a palavra de Deus. Mas Eva, como mãe, também não foi perfeita. Assim como eu, assim como cada uma de vocês. Nós tivemos os nossos erros como mãe. Nenhuma de nós somos perfeita para ser uma boa mãe, né? A exercer esse ministério de mãe com plenitude. Mas, apesar de tudo isso, ela tentou e ela deu o seu melhor. Ela fez o seu melhor pelos seus filhos. Como nós fazemos, né? Como nós fazemos, como nós mães, todas nós mães fazemos. A gente sempre dá o melhor para os nossos filhos, né? Eva, o seu primeiro filho, foi o primeiro assassino da humanidade. O seu segundo filho foi a primeira vítima. E nós não sabemos se foi erro de criação de Eva, ou também nós não sabemos se era índole desse menino. Não é verdade? Nós não sabemos. A palavra de Deus não diz isso. Mas Eva sofreu. Sofreu como mãe. E ela deve ter orado. E ela deve ter orado muito. E ela deve ter chorado aos pés do Senhor. E ela deve ter chorado muito. E pensa, ela lembrar de tudo aquilo que ela vivia. Que eu falei, ela não tinha
tido sentimento nenhum de arrependimento e agora estava arrependida. Sentimento nenhum de sofrimento. Ela nunca tinha experimentado nada disso. Assim, nós já nascemos experimentando, tendo esses tipos de sentimento, mas Eva não. Eva não. Eva foi a primeira vez em tudo. Em tudo, né? Tem um estudo que se chama Eva mitocondrial. Quem já ouviu falar nisso? Eu nunca me aprofundei, mas eu já li alguma coisa, né? E é a análise da existência de um ancestral comum a todos os seres humanos, não é isso? Hoje a ciência diz que existe um DNA, todos nós temos, que vem de uma única mulher. De uma única mulher. E eles deram o nome de Eva mitocondrial. Cada dia mais a ciência prova a existência, que a Bíblia é uma verdade, né? Cada dia mais a ciência vai provando isso. Deus, como autor da família e da maternidade, planejou através da mulher manifestar todos os propósitos dele. Ao gerar filhos, a mulher gerar filhos e demonstrar todo o seu amor de maneira mais profunda e verdadeira, revelando a sua existência, o seu caráter, o seu plano, de geração em geração. Deus nos deu um legado que somente nós podemos cumprir. E por isso a importância da maternidade. Deus concede graça às mães, com grande oportunidade de servi-los na formação da humanidade. Quando nós falamos de educar ou criar filhos, espera aí só um pouquinho que esse computador não é meu e eu estou aqui. Então, a nossa influência, ela afeta a vida dos nossos filhos. E vai afetar sempre. Sempre. A vida das nossas crianças, nós como mães, vão ser afetadas por nós. A mãe amorosa, a mãe cuidadosa, a mãe cristã, a mãe que ensina a palavra de Deus, a mãe que reflete o Senhor, ela vai ensinar os seus filhos o caráter de um Deus vivo e verdadeiro. A mãe que tem planos, projetos para eles, que lhe ensinam a verdade bíblica. A mãe que leva para a escola, a mãe que pega da escola, a mãe que leva no inglês, a mãe que traz, que leva para a natação, que traz da natação, a mãe que está nos dias bons, nos dias maus, que está ali na doença, cuidando, tratando, né? A mãe que está ali, quando todos parecem não estar. A mãe sempre vai estar ali. Todos parecem que abandonaram, mas a mãe vai estar ali. Na adolescência, quando termina um namoro, aquele sofrimento que parece que o mundo vai acabar, a mãe vai estar ali. Né? Numa prova que fez, que se deu mal, a mãe vai estar ali. No virar da noite, na febre, a mãe vai estar ali. Né? Quando casa, que vai embora. Oh, meu Deus! Quando o Sérgio Thiago foi o primeiro a casar. Aí o Sérgio Thiago casou, aí fomos as primeiras compras do mês, né? Aí foi eu e Carolina fazer compra. Aí eu botava no carrinho as coisas. Não, mãe, mas daqui o Sérgio Thiago gostava.
Não, mas você já casou, mãe. Não, mas eu vou comprar para ele. Não, mas ele não está mais em casa. Não, mas eu vou comprar para ele, para quando ele for. Não, mãe, mas eu vou levar para a casa dele. Eu vou comprar, deixa eu comprar. Oxe, que coisa. E eu comprava as coisas do Sérgio Thiago. E por muito tempo eu comprei as coisas que ele gostava. Olha ele aí. E por muito tempo eu comprei as coisas que ele gostava e eu levava as coisas que ele gostava. Foi difícil para mim esse negócio de eu deixar de comprar as coisas que ele gostava, sabe? Porque eu estava muito feliz. Eu amo minha nora, ela está ali, ela sabe disso. E eu sempre falo que ela é um presente de Deus para mim. E sempre falei para todo mundo, e ela sabe disso, tá? Ela está ali, que ela, para mim, é uma filha. E eu sempre falei assim, tudo que eu comprava para a Carolina, eu sempre comprei para a Renata. E eu falava assim, eu comprava as coisas lá para casa, eu tinha que comprar para o Sérgio Thiago. Porque o Sérgio Thiago estava casado há pouco tempo, mas esse pouco tempo foi indo. E anos. A mãe é assim, gente. A mãe é assim. A mãe é diferente do pai. A mãe tem um sentimento diferente do pai. Né? Deus fez isso com a mãe. Né? É diferente o amor de mãe do amor do pai. Deus fez assim. Em Gênesis está registrada a história de Agar. Agar, Deus interviu na vida dela. Se revelou a essa escrava como um Deus que vê tudo. Com a sua doce graça, ele imediava a vida de Agar. Ele veio ao seu encontro, suprir as suas necessidades emergenciais. Agar estava no deserto com seu filho. Acho que todos nós sabemos a história de Agar, né? Então, Agar, ela experimentou a provisão de Deus no deserto, quando tudo parecia perdido. Quando ela estava ali, parecendo que ia morrer, ela e o filho dela. Quando ela se afastou do filho para não ver o filho morrer. O legado de Agar constitui um prudente testemunho para o crescente número de mulheres sem recursos, mulheres desfavorecidas nos dias de hoje. Sabe, a gente vê o cuidado de Deus a essas mulheres, a todas nós mulheres. Nenhuma circunstância está fora da mão do Senhor, nenhuma circunstância está fora dos olhos de Deus, do cuidado de Deus. Nós temos que prosseguir e não desistir. Nós temos que olhar para o alvo, para o alto, e não desistir. Nós não podemos somente nos esconder no deserto, nos afastar. Mas temos que olhar para o alvo. E esperar. E na hora certa, a provisão vem. Em nome de Jesus, a provisão vem. Assim como Deus fez presente na vida de Agar, Ele se faz presente na vida de cada mãe, na vida de cada mulher. Quando eu digo na vida de cada mãe, é na vida de cada mãe que tem o seu marido, é na vida de cada mãe que não tem o seu marido em casa, é na vida de cada mãe que nunca teve o seu marido, é na cada mãe que é viúva, é na vida de cada mãe. Ele vai trazer a provisão, em nome de Jesus. Sabe, eu costumo dizer que depois que nos tornamos mãe, isso é uma frase minha, depois que nós nos tornamos mãe, nunca mais nós paramos de nos preocupar. Nunca mais. O seu filho pode estar pequenininho, pode estar sem andar nenenzinho, você está preocupado, é um tipo de preocupação. Aí depois seu filho vai crescendo, você já se preocupa para ele não cair. Aí depois ele vai crescendo, está correndo, você já se preocupa porque está correndo demais. Aí daqui a pouco ele cresce mais um pouquinho, você já se preocupa com as amizades.
Aí depois você casa, já se preocupa porque não está debaixo dos seus olhares. Aí, cada hora é uma preocupação diferente. Mas a mãe, depois que tem um filho, a mulher, depois que tem um filho, nunca mais para de se preocupar. O filho estando perto ou longe, a mãe sempre vai se preocupar com o filho. Porque aquele filho sempre vai ser dessa mãe. Né? Lógico, vai casar, vai ter sua família, vai constituir a sua família, vai morar com a sua esposa, em nome de Jesus, né? ou com seu esposo, vai seguir. Mas a mãe vai estar atenta, sempre orando, sempre atenta no que ele precisar, para socorrer, para acudir, Essa é a mãe. E eu me pergunto de vez em quando, né? Da onde vem tanto amor? Aí eu fico pensando no amor de Deus, que nos deu seu Filho amado. Seu único Filho, para nos salvar. É um amor muito grande, gente, que o Senhor teve por nós. Você pensa em você dar o seu filho por amor de outra pessoa. Você, mãe, chegar para uma... Olha, estou dando o seu filho, meu filho, para morrer no seu lugar, no lugar de outra pessoa. Né? Que amor é esse? Que amor tão grande esse de Deus para conosco. Porque, às vezes, eu me pergunto como mãe, que amor é esse que eu sinto pelos meus filhos? Que amor é esse que Deus colocou no meu coração pelos meus filhos? Eu sei que é um amor sobrenatural. Eu sei que é um amor sobrenatural. Eu falo para eles, assim, lógico, eu amo tanto meus filhos, eu estou aqui no altar do Senhor, E eu já falei, eu digo, Deus, se for para um dos meus filhos se desviar, eu amo tanto meus filhos, eu amo muito mais a Deus, mas eu amo tanto meus filhos, mas se for para um deles se desviar, que o Senhor os leve. Porque eu não aguentaria ver os meus filhos desviados. Não aguentaria. Então, eu prefiro que o Senhor leve do que ver meus filhos desviados. Então, nós marcamos o coração dos nossos filhos. Estou terminando. Que horas são? Quanto tempo eu tenho, Sérgio? Estou terminando. Nós marcamos o coração dos nossos filhos com coisas boas e com coisas ruins. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a nossa tendência é achar que os exemplos que nós temos lá são exemplos totalmente bons. Mas lá nós temos exemplos bons e exemplos ruins também. E nós temos o exemplo de Ana, que ia ao templo, subia a Jerusalém com Eucana várias vezes ao ano para pedir um filho. Todos nós sabemos a história de Samuel. E ele falou para Deus que quando se desse um filho, ele entregaria, devolveria a Deus de novo. E assim o fez. E Samuel foi gerado por Ana, e depois, quando ele nasceu, quando ele cresceu um pouquinho, que desmamou, ele deu para o sacerdote. Quem era o sacerdote? Eli. E Eli não foi um exemplo de pai. Mas Eli foi ele quem ensinou a Samuel a ser um exemplo de homem de Deus. Olha, foi ele que ensinou a Samuel a ouvir a voz do Senhor, foi ele que ensinou a Samuel a andar nos caminhos do Senhor, mas ele foi um exemplo para Samuel de homem de Deus, mas não foi um exemplo de homem de Deus para seus filhos. Seus filhos eram conhecidos como homens de Bilial, né? Então, sabe, eu queria falar algo sobre herança. A herança é algo
que um dia acaba. Agora, legado não. Legado não. É algo que você recebe e permanece para toda a vida. E é isso que você tem que deixar e se preocupar em deixar para os seus filhos. Talvez você não consiga deixar uma boa herança para os seus filhos. Talvez você não consiga deixar muito dinheiro para os seus filhos, sabe? E você não vai conseguir deixar rios de dinheiros, deixar casas. Não importa. O que importa é o legado que você vai deixar. Não adianta você deixar $1 milhão de herança, se não deixar um legado para ele. Não adianta você deixar uma Bíblia de herança. Uma Bíblia fechada, sem ser ensinada, se você não deixar o legado para ele. Se você não deixar seu exemplo como homem e mulher de Deus. Existem pais que não têm conta bancária recheada para deixar como herança para os seus filhos, mas deixarão um exemplo extraordinário de vida, de trabalho honesto para o sustento de sua família, como legado. Existem pais que terão carro importado, que não terão carro importado para deixar como herança para os seus filhos, mas deixarão exemplos poderosos de fé, de oração, de muito trabalho na igreja e com seus próximos para seu filho. Existem pais que não terão uma casa para deixar de herança para os seus filhos, mas deixarão como legado um exemplo magnífico de amor a Deus para eles. Como é que vocês querem, como mãe e como pai também, serem lembrados depois que vocês partirem para o Senhor? O que vocês querem? Como é que vocês querem que sejam lembrados? Isso é legado. E um dos principais legados que nós temos que deixar para os nossos filhos, para as próximas gerações, é o exemplo de caráter, de imagem, de semelhança de Deus. É a fé em Deus, é a fé do temor do Senhor. Não só para os nossos filhos, mas também para as outras gerações. No meu caso, no caso da Valquíria, no caso da Maria Amélia, para os nossos netos, nós também temos obrigação de inculcar e pregar a palavra de Deus para eles. Em outras palavras, os nossos filhos precisam aprender que existem limites e que existe alguém que está acima deles, e que existe um Deus que nos prostramos e que adoramos, e que é a nossa prioridade, e que é o nosso principal compromisso, e que seguimos a esse Deus e as suas leis. Isso faz parte do legado que nós temos que deixar para ele. Que nós seguimos essas leis, que nós seguimos a esse Deus. E que esse Deus é que é a prioridade em nossas vidas. E como mães, eu aconselho a vocês. Lógico que hoje a maioria das mães trabalham fora, né? Eu fiz um acordo com o Sérgio. Eu casei muito nova, eu casei com 17 anos. Um mês depois de casada, eu fiquei grávida do Sérgio Thiago. E eu tive o Tiago com 18 anos. Então, eu fiquei e tive a Carolina com 20. Então, a gente fez um acordo de eu só fazer a faculdade depois que eles tivessem mais velhos. E eu fiz a faculdade de Direito, mas depois que eles estavam já grandes. Mas isso foi um acordo nosso. Eu criei os meus filhos, eu quis isso, né? Eu quis criar os meus filhos. Mas tem mães que precisam trabalhar. E eu sei disso, que tem mães que precisam trabalhar. Mas a sua prioridade como mãe são seus filhos. É a sua casa. O legado que Deus colocou nas suas mãos
são seus filhos. E o que vocês vão deixar para eles. Não se preocupe em deixar dinheiro. Não trabalhe demais para deixar herança. É bom? É ótimo. É muito bom. Mas o principal legado que vocês têm que deixar para ele é o reino de Deus. É a formação de caráter deles. E eles só vão ter um caráter bom se vocês mostrarem que vocês têm também um caráter bom. Um caráter de Cristo. Não é o falar, é o agir, é o demonstrar. Porque o só falar, eles não vão te seguir. Eles têm que ver o que você está fazendo, o que você faz, para poder eles te seguirem. Isso é legado. Amém?